E eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Nós estaremos ministrando a palavra aí ao seu coração e após, na sequência, nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Amém, meu irmão? Então, eu aguardo alguns segundos, tem aí o delay, para você poder me ouvir e abrir a palavra de Deus, porque eu creio que Deus tem uma palavra poderosa, uma palavra renovadora para a sua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vai abrindo aí, Neemias capítulo 2, a partir do verso de número 17, versículo 11 ao 16, nós já falamos, aliás ao 15, nós já falamos semana passada, Então hoje nós vamos a partir do verso 16, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Neemias, capítulo 2, a partir do verso de número 16. Diz assim: não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós somos servos, nós nos dispusemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém, queridos? Na semana passada nós iniciamos essa palavra. Eu não preciso orar, pois o presbítero já abençoou esse momento. Na semana passada nós iniciamos essa palavra e falamos que, antes de mais nada, nós precisamos fazer uma avaliação precisa, do que precisa ser reconstruído. Eu extraí o tema dessa mensagem com base no verso de número 17. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém para não ficarmos mais nessa situação humilhante. A tradução que eu li diz opróbrio, mas essa tradução da King James, ela fala a respeito de humilhação, e a partir daí surgiu esse tema de reconstrução, porque de fato, após esse período de crise, esse período de pandemia, nós vamos ter que reconstruir muitas coisas em nossas vidas. A nossa vida já não será mais a mesma, e de fato não é mesmo. Nós temos muito o que fazer, temos muito que nos organizarmos novamente, à semelhança do povo de Israel. Eles já saíram da Babilônia após os 70 anos de quarentena, uma quarentena extremamente longa. Nossa quarentena está aí 4 meses e já estamos desesperados, já estamos aflitos, cheios de conflitos e etc. Imagina esse povo. Então, por conta disso, eu entendo que, à semelhança de Neemias, nós também precisamos começar a reconstruir a nossa vida. Então eu disse na semana passada que é importante nós fazermos uma avaliação precisa do que necessita ser reconstruído. Disse a vocês que nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. E aí então Neemias, ele sai na calada da noite, ele faz uma averiguação,
ele pesquisa, ele olha para toda a cidade de Jerusalém, ele caminha próximo aos muros, ele chega em lugares aonde ele não poderia passar, ele recua, nem ele, nem os animais, e ele não fala para todas as pessoas naquele primeiro momento, mas aí depois ele vai compartilhar a situação. Mas nós concluímos com essa ideia, com esse pensamento de que precisamos fazer uma avaliação minuciosa, detalhada, de tudo que nós precisamos reconstruir em nossas vidas. E Neemias então ele faz essa avaliação, e após ele chegar a essa conclusão, ele vai então estabelecer as prioridades, ele vai começar dando valor àquilo que deve ser valorizado, e a partir dali ele dá os primeiros passos. E eu disse que nós não precisamos ter pressa nesse processo de reconstrução, e disse que nós precisamos ser cuidadosos, porque Deus ele vai nos guiar nesse projeto. Sem mais demoras, uma vez feita essa recapitulação, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, e nós vamos continuar a sequência de mensagens a respeito desse tempo de reconstrução, é que nós precisamos iniciar edificando as bases de nossa espiritualidade. Versículo 17 e também o versículo 18, mas o 17 já está aqui para nós apreciarmos, né? Vai do 17 ao 20, ele vai dizer que precisamos reconstruir os muros, o muro de Jerusalém, para não ficarmos mais nesta situação humilhante. Então ele começa, a primeira coisa que ele faz, ele toma uma decisão. Neemias toma a decisão de reconstruir Jerusalém. As muralhas de Jerusalém estão caídas. Iniciar edificando a base da fé. Neemias começa pelo principal. Neemias começa por aquilo que é mais importante. Ele começa por Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, aonde estava o templo, aonde estavam os sacerdotes, aonde estava a lei de Deus, aonde estava toda a espiritualidade, a aliança que Deus havia feito com o povo, estava tudo centrado, tudo focado em Jerusalém. Jerusalém é extremamente importante. Jerusalém era a sede do local profético de Deus. Jerusalém era o lugar aonde as coisas aconteciam. Então ele começa a reconstruir corretamente. Ele começa a reconstruir com Deus. Ele não começa a reconstrução nas bases da carnalidade. Ele não começa uma reconstrução nas bases da esfera social, mas todo ser humano, todo homem e mulher de Deus, nós que estamos passando por essa crise, saindo dessa pandemia, nós precisamos iniciar edificando as bases da nossa espiritualidade, porque para muitos de nós, as bases da espiritualidade, elas foram afetadas, de alguma maneira elas foram atacadas, de alguma forma a base da espiritualidade, ela foi atingida. Então Neemias, ele pesquisou bem a situação e ele toma uma atitude, e a atitude que ele vai fazer é convocar uma reunião com os líderes. Neemias convoca uma reunião com o povo de Israel, com as pessoas que habitavam ali. Quem sabe fora naquele mesmo dia, talvez tenha sido após a inspeção noturna. Isso o texto não detalha para nós, mas o que eu quero dizer para você é que Neemias ele apela para o próprio conhecimento deles. Neemias vai mostrar para eles e lembrá-los da miséria que eles estão vivendo. E interessante que Neemias ele se posiciona também dentro desta miséria. Isso não quer dizer que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas todos podiam ver o estado que estava Jerusalém, todos poderiam ver a situação que ele se encontrava, embora nem todos tivessem a mesma opinião,
Mas Neemias, ele reporta a visível realidade daquele povo, a sua espiritualidade. Jerusalém assolada, suas portas queimadas, os muros precisando de reparo, os portões precisavam serem instalados, como eu disse na semana passada. Ele começa aqui a colocar as exigências para fazer com que Jerusalém voltasse ao estado original, para fazer com que Jerusalém voltasse a ser aquele lugar abençoado, a ser aquele local aonde as pessoas desciam o tempo todo, pelo menos 4 vezes por ano, o povo ia até ali para celebrarem festa, a festa do tabernáculo, o dia do perdão, a Páscoa, o Yom Kippur. Eles se reuniam ali nesses dias importantes, especiais para ter festa, mas não tem mais, está destruído, está acabado, está tudo em ruínas, tudo necessitando aqui de uma restauração, tudo necessitava de que voltasse a ser como era antes, mas de uma forma melhorada. Eu não sou tolo de dizer para você que as coisas voltarão a ser como era antes, porque nunca mais o mundo será como era antes. Algumas esferas, algumas áreas foram afetadas, mas nós cremos num Deus poderoso que pode fazer com que as coisas não voltem a ser como era antes, mas muito melhor para as nossas vidas, muito mais importante, nós elegendo situações que antes nós não valorizávamos, agora nós valorizamos por causa da pandemia, nós aprendemos a lidar com isso, mas em primeiro lugar, nós precisamos edificar a nossa espiritualidade, nós precisamos edificar a nossa fé. Então imediatamente Neemias, agora sim, ele convoca toda a congregação. Ele entendia que a inspeção que ele fez à noite, ele precisava fazer sozinho, mas a tarefa de reconstruir Jerusalém era tarefa de todos. Aí sim Neemias não poderia mais fazer isso sozinho. Todos nós, os que presidimos a igreja, o conselho, a liderança, nós não podemos fazer as coisas sozinhos, e também não é esse o projeto, não é esse o sonho de Deus. O trabalho é de todos nós. A reconstrução do templo, a volta para os cultos, isso compete a todos nós. Por mais medo que você tenha de ser contaminado, eu te garanto que é mais fácil você ficar doente na rua do que na igreja, porque nós vamos tomar todos os cuidados para receber você, uma festa, uma alegria, uma coisa nova. Os departamentos vão ter que começar a sonhar projetos novos, situações novas, mas isso é um trabalho conjunto. A reconstrução é um trabalho de todos. Então Neemias chama todos ali e ele começa a liberar sobre eles, dizendo que esse trabalho, essa tarefa, ela tem que ser participada com todo mundo, todos nós, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua questão. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos chegar próximos uns dos outros, sem críticas, sem acusações, porque tudo para nós é novo. Por mais medo que você tenha, por mais preocupação que eu tenha, nós precisamos começar de novo, nós precisamos nos levantar como uma voz profética, e nós contamos com todos vocês. A reconstrução da sua vida espiritual, a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução do templo. Então a liderança, ela tem a sua importância. Todos nós, os oficiais, tem que estimular os seus liderados, tem que estar próximos a eles, tem que não deixá-los sozinhos. Nunca foi o projeto de Deus que eu faça alguma coisa sozinho, que o presbítero Marielso lidere o louvor sozinho, que o presbítero Joaquim lidere os jovens sozinhos. Não, nós temos que trabalhar juntos, nós temos que trabalhar em conjunto. E Neemias, ele faz um simples apelo. Neemias chega para a congregação de Israel, Neemias chega para todos, eles vai dizer assim: olha, vamos reconstruir os muros. Neemias deixa bem claro, ele deixa bem claro que ele não pode fazer isso sozinho. Nós não podemos fazer sozinho. Eu não tenho capacidade e aptidão para reconstruir a sua vida espiritual sozinho. Você também tem que fazer a sua parte, você também tem que abrir o seu coração, você também tem que deixar com que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida, você também tem que quebrar paradigmas, porque outrora funcionava dessa maneira. Eu tenho muita certeza que
a partir de agora não vai mais funcionar. E aí é momento de você ter maturidade, sensibilidade, buscar uma direção de Deus, como começar de novo, como reconstruir. E aí então, nesse momento, a solução encontrada aqui, ela é muito clara. Neemias reúne todas as pessoas, e aí então, com todos unidos, a cidade pode ser reconstruída. A partir do momento que estão todos juntos, eles contam com a graça de Deus, eles contam com a bênção de Deus, eles têm a palavra do rei, eles têm uma promessa. Veja o que diz aí o verso número 18 na sua casa: e lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhemos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia. Olha, meus irmãos, fica evidente que antes de começar Jerusalém, eles precisavam se unir. Eles entenderam que a reconstrução dos muros, a reconstrução daquele lugar era importante por causa da espiritualidade, era importante por causa da fé. Mas uma coisa chama a minha atenção, e eu quero liberar sobre a sua vida nesta noite, que a reconstrução de Jerusalém, a construção da sua espiritualidade, a construção de uma igreja nova, uma igreja pós-pandemia, não é uma relação humana, não depende das nossas próprias vontades, não depende de governos seculares, mas depende única e exclusivamente da graça de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, influenciando o coração de cada crente, influenciando o coração de cada pessoa, para tomar uma iniciativa, para colocar as mãos na obra. Ele vai dizer: a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também a palavra que o rei falara. Então vamos nos despertar, vamos nos expor, vamos edificar, que Deus estará conosco. Meus irmãos, a real solução para os nossos problemas não está centrada em nós, mas está centrada em Deus, está centrado na glória de Deus, está focado na graça de Deus. Neemias não conseguiria nada se Deus não estivesse com ele. O povo de Israel não conseguiria nada se Deus não estivesse com eles. Então a boa mão de Deus estava sobre eles. Recomeçar, reconstruir a partir de Jerusalém é tudo que você precisa, é tudo que você necessita para ter uma vida boa, para ter uma vida abençoada, porque é o ponto central da nossa espiritualidade. A igreja, a casa de Deus, o lugar aonde Deus revela os louvores, aonde Ele habita no meio dos louvores, aonde traz paz para a nossa alma, aonde a palavra ela vem em direção ao nosso coração, e aí então ela direciona as nossas vidas, ela nos dá um novo alvo, ela nos dá um objetivo, ela é revelada ao nosso coração, ela nos fortalece. A palavra de Deus traz cura. A igreja é importante para você. Nós não vivemos sem ela, nós não vivemos sem a comunhão dos irmãos, nós não vivemos sem a graça de Deus. Portanto, a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida nesse processo de edificação, mas você tem que edificar as bases. Se você não edificar as bases da sua espiritualidade, você será uma presa fácil do inimigo, você será um alvo fácil. O lobo devorador poderá vir e destruir você, destruir a sua casa, destruir os seus sonhos, acabar com a sua família. Mas a partir do momento, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me assistindo nesta noite, você começa a edificar as bases da sua espiritualidade. Quando você entende que você está dentro de um projeto, e o projeto é de Deus, é reconstruir os muros de Jerusalém, é tapar os muros, é acabar com, restabelecer, aliás, a adoração no templo de Deus. Quando você entende isso, você enche o seu coração de alegria e você começa a sonhar os sonhos de Deus. Neemias começou a ministrar para eles exatamente isso. Olha, a partir de agora nós estávamos humilhados. Veja o que diz ali o texto: vamos reconstruir. Olha a nossa situação, veja a miséria pela qual nós nos encontramos. Sabe, tem gente que assim nesta noite que está vivendo assim uma vida de humilhação, uma vida de miséria, uma vida derrotada, uma vida fracassada. É porque a base está
com um problema, e nesta noite eu te convido a reconstruir a sua base, nesta noite eu te convido a trabalhar a sua espiritualidade, a se voltar para Deus, a se envolver com as coisas de Deus. Quantos que estão me acompanhando nesta live, nesta noite, que já tiveram um ministério abençoado, frutífero, mas estão parados, já não conseguem mais caminhar por causa de alguma situação, alguma circunstância, está vivendo como Jerusalém, em ruínas, a ruína na sua vida espiritual. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: ainda que haja ruína, eu não estou desprezando a ruína na sua espiritualidade, mas eu estou liberando sobre você uma palavra, a esperança para você, meu irmão, a esperança para você, minha irmã, que outrora era operante, que no outro momento era ativa nas coisas de Deus, tinha o sorriso no rosto, mas de repente, como essa crise, como essa pandemia, com ou sem ela, alguma coisa aconteceu que bloqueou você, e você está vivendo uma vida humilhada. É momento de você se reconciliar com Deus, é momento de você alimentar a sua fé, é momento de você se levantar e dizer: Deus, eu quero fazer parte desse projeto, Deus, eu quero reconstruir os muros, Deus, eu não quero mais ficar parado, eu quero fazer a minha história e a sua história ser conhecida. Pai, eu me coloco diante de Ti, e eu creio que as boas mãos do Senhor estará comigo nesse projeto. É tempo de você começar, é tempo de reconstruir. Edifique as bases da sua espiritualidade. Há esperança para você ainda, meu irmão. A porta da graça não está fechada. Prova disso que nós estamos aqui. Não é uma prepotência minha, não é uma arrogância minha. Eu creio que eu sou salvo, eu creio que a igreja ainda não foi arrebatada, eu creio que as portas da graça de Deus ainda estão escancaradas para você, porque eu estou aqui, porque os meus irmãos que estão me ajudando aqui nessa live, nesta noite, estão aqui, as minhas ovelhas. Então, há esperança para você, Jesus é a esperança. Recomece, reconstrui, se levante. Quem sabe você está vivendo essa realidade, quem sabe os muros da sua vida estão caídos, quem sabe você está fragilizado. Os muros caídos significa fragilidade, e aí então o adversário pode atacar e destruir você, mas se você se posicionar e atender o apelo que Neemias fez, que eu, pastor Ricardo, estou fazendo para você nesta noite, se você se posicionar, Deus vai começar a mudar a sua sorte, aleluia, Deus começará a mudar a sua história, coisas novas virão sobre você, os muros serão reconstruídos, serão todos aplainados, e você estará seguro, porque a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida, a boa mão do Senhor está sobre a nossa igreja, meu irmão. Deus está cuidando de nós, os muros estão sendo levantados novamente, embora a pandemia, a crise tentou nos destruir, mas não conseguiu. Nós estamos de pé por causa da graça de Deus, nós estamos aqui nesta noite porque o amor de Cristo nos constrange, por causa das misericórdias dele que se renovou em nossas vidas, e nós temos a oportunidade de agradá-lo, de cultuá-lo, de servi-lo. E eu quero te convidar nesta noite a fazer parte dessa festa. Quem sabe você que está me assistindo aí ainda não entregou a sua vida a Jesus, a sua vida espiritual é um lixo, você é um fracasso, tudo que você coloca as mãos é humilhante, é vergonhoso, nada dá certo na sua vida, você está como os moradores de Jerusalém. Eu te convido a receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e eu te desafio, e você verá como as coisas em sua vida mudarão, as coisas começarão a clarear para você, as portas se abrirão, coisas novas, espirituais virão sobre a sua vida, haverá cura, libertação, portas abertas, a graça e, acima de tudo, a salvação da sua alma. O Senhor tem projetos para você, mas você precisa reconstruir, e nesse processo de reconstruir, avalie o que você necessita de reconstrução. E em segundo lugar, estabeleça, edifique as bases da sua espiritualidade, que a boa mão do Senhor estará sobre você. A boa mão de Deus estará sobre a sua vida, e você colherá e comerá do melhor dessa terra, como diz a palavra do nosso Deus para o seu coração nesta noite. Nós vamos, nesse momento, orar por você e pedir que Deus abençoe o seu coração. Quem sabe você está mesmo longe dos caminhos do Senhor. As bases da sua espiritualidade
elas estão quebradas, elas estão como os muros de Jerusalém, está assolado. Jerusalém, meus irmãos, é até o dia de hoje o lugar mais importante da nossa fé. É o lugar onde Deus determinou que Ele se apresentasse ao mundo. É o lugar onde Jesus concluiu o projeto de Deus. A base da espiritualidade, os muros de Jerusalém. Quem sabe a sua fé está fragilizada. Quem sabe você nem fé tem mais, né? Por causa desta crise, por causa de críticas, por conta de alguma situação que aconteceu em sua vida e trouxe essa tristeza para o seu coração. Olha, ouça o que a palavra de Deus está falando a você. Neemias, ele faz um apelo para que eles viessem junto com ele reconstruir Jerusalém, porque Neemias não poderia fazer sozinho. E o Senhor te faz um apelo nesta noite. Ele quer escrever a história dele através da sua vida. Então Ele está te chamando para esse particular. Ele está te chamando para essa nova dinâmica, para essa nova jornada, para essa nova história abençoadora, para essa história de vitória. Comece a edificar a sua vida espiritual. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui não apenas para orar por você e deixar você, não. Nós estamos aqui para te acompanhar no seu crescimento espiritual. Basta você nos comunicar: olha, pastor, eu quero fazer um discipulado, eu preciso melhorar nessas áreas em minha vida, eu percebi que aqui eu preciso avançar aqui. Não, nos procure a liderança da igreja, nós vamos cuidar de você, e nós vamos te ajudar nesse processo de reconstrução. Neemias não precisava estar ali em Jerusalém. Neemias tinha uma vida boa, funcionário do rei, né, abençoado, tudo bem em sua vida, mas ele foi lá para ajudar, e a igreja está aqui para ajudar você, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração. Para com essa dureza, quebra esse mal, lança isso fora e mergulhe em algo novo, né? Como diz aí esse ditado popular agora que está na língua de todo mundo: novo normal. Não existe novo normal, mas mergulhe nesse novo de Deus para a sua vida. É tempo de reconstrução, é tempo de você começar de novo. Dá uma chance a si mesmo, dá uma chance ao Espírito Santo para que Ele comece uma nova história em sua vida, e você abandone essa calamidade, você abandone essa vida derrotada, fracassada, porque Deus não nos criou como filhos para vivermos dessa maneira, mas Deus tem o melhor aguardando você. E se você que está me assistindo quiser entregar a sua vida a Jesus, é muito simples. É só você dizer para Ele: Jesus, entra no meu coração. Eu não quero mais viver dessa forma, eu não posso mais me comportar assim, eu quero mudança. Quem sabe você que está longe dos caminhos do Senhor, é tempo de você voltar e edificar a base da sua espiritualidade, e a base da nossa espiritualidade é Jesus. Volta agora, não perca mais tempo. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Ninguém aqui projetou essa pandemia, ela simplesmente veio. Assim também será a volta de Jesus. Ele simplesmente voltará e nós seremos arrebatados. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, isso não me importa. O importante é eu lembrar você que está longe dos caminhos do Senhor, que um dia Ele virá, e que todo joelho se prostrará diante dEle, e prestaremos conta de todas as nossas obras feitas através do corpo, como diz a palavra de Deus. Portanto, se reconcilie. É tempo de voltar-se para Deus, é tempo de reconstruir.